O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convidamos a todos os irmãos, as irmãs que nos acompanham, para que participem do culto. Também pedimos a gentileza de todos os irmãos, as irmãs, que compartilhem a página onde você está recebendo o Santo Culto da Cristã Apostólica, para que possamos alcançar mais vidas, irmãos. O Senhor tem feito obras maravilhosas no nosso meio, obras de recuperação, obras de redenção. Não vamos deixar, irmãos, que a palavra de Deus fique circunscrita àqueles que já alcançaram, mas que possamos, irmãos, alcançar mais vidas, alcançar mais famílias. Irmãos, o Senhor tem feito obras no nosso meio, com irmãos da CCA, com irmãos assembleianos, com irmãos da CCB, com irmãos da Igreja Quadrangular. Irmãos, não existe fronteira entre a alma e Deus. Não tem pedágio.
não tem bloqueio. O Senhor chega, faz a obra. Vamos expandir a mensagem. Não estamos pedindo para mudar de igreja. Estamos pedindo para que possamos nos achegar a Cristo. É um apelo que faço porque o Senhor está operando, então sentimos-nos confirmados. O Senhor tem feito obra com famílias católicas, tem feito obras, irmãos. Não meça o teu Deus pelo tamanho da tua igreja. Tenha consciência, o teu Deus não é pequeno, o teu Deus é grande. Cada igreja, cada ajuntamento é uma porta que o Senhor abriu para que possamos alcançar salvação das nossas almas. Mas por esse trabalho da nossa igreja, da CCA, te pedimos, compartilhe o culto com quem está afastado, os mais idosos, as pessoas que estão com medo, as pessoas que não têm igreja perto, ou aquelas que foram afastadas da comunhão de alguma igreja, foi afastada da comunhão por causa de um costume, mas não está afastada da comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor quer salvar. O Senhor tem prazer em salvar. O Senhor tem prazer em limpar vestes. Tá bem assim, irmãos? Vamos participar do culto cantando os hinos, buscando que o Senhor nos dê comunhão em tudo que fizermos. Começando o Santo Serviço, vamos cantar o hino 48.
Glória a Deus. Aleluia. Em continuação a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 15. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor. Nesta certeza que você não está sozinha nessa sua luta, nessa sua prova, vamos buscar a face do Senhor em oração. Vamos confessar ao Senhor as nossas faltas. Vamos entregar os nossos pedidos na mão do Mestre. E Cristo Jesus tudo pode fazer nas nossas vidas. Em comunhão, de joelhos prostrados no chão, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eterno e bondoso Deus que está nos céus, outra vez nossos joelhos se dobram, Senhor, em ato de humilhação na Tua presença, rendendo-lhe graças pela boa sorte, Senhor, que coube a nós, de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas nos céus. Graças Te damos, ó Pai, pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo alimento, pelo vestido, Senhor, a qual Tu tens nos preparado. Se entre nós, Senhor, há irmãos, irmãs, famílias necessitadas, Senhor, que nesses dias que temos vivido tem faltado o pão, tem faltado, Senhor eterno, o vestido, o calçado, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, não vê a nossa condição, mas desperta, ó Senhor eterno, os quatro cantos da terra, Senhor, desperta os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, mas permita que o Teu povo seja atendido na multidão da Tua misericórdia. Ó Deus de piedade,
Como é bom, Senhor, ter a despensa cheia. Como é bom, Senhor, não passar frio. E os nossos irmãos estão nessa situação, te pedimos, Senhor, atenda cada um deles, pelo amor do teu nome, Senhor. Permita que eles possam dormir ainda hoje, Senhor, com as suas despensas, que eles possam olhar e ver que não falta nada na vida deles, Senhor. Ó Deus de piedade, santo e justo, crianças, mulheres, irmãos, Senhor, que passam frio, Senhor, que está faltando tudo na vida deles, Senhor. Tu é o tudo no dia do nada na nossa vida, Senhor. Atende, supre pelo amor do teu nome. Ó Pai de misericórdia, te apresentamos as nossas vidas nas tuas mãos, daquilo que temos feito que é reprovável na tua presença, Senhor. Nós te pedimos, nós te clamamos, Senhor, perdoa as nossas faltas por amor do teu santo nome. Que ser conosco, Senhor, e nos ajuda, nos auxilia no caminho que conduz à salvação. Ó Pai de misericórdia, queremos te apresentar, Senhor, as autoridades constituídas na terra, Senhor. Queremos te apresentar, Senhor, as autoridades médicas, Senhor, a todos aqueles que estão envolvidos nas casas de saúde, nos hospitais, Senhor. Nós te pedimos, nós te clamamos, Senhor, guarda-os e suas respectivas famílias também, pelo amor do teu nome. Nós te apresentamos, Senhor, o nosso povo, a nossa nação brasileira, a nossa irmandade, Senhor. Permita, Senhor, que possa cessar, Senhor, o número de óbitos. Permita que haja controle nessa pandemia, Senhor, e o seu nome será glorificado por nós. Ao órfão, à viúva, aos enlutados, Senhor, que estão conosco, Senhor, e aqueles que conhecemos que estão nessa situação, te pedimos, Senhor, consola os corações, ó Pai. Permita, Senhor eterno, que eles possam ter alegria novamente em viver e permita, Senhor, que nada venha a faltar na vida deles. Antes, derrame sobre eles, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito, porção dobrada das Tuas bênçãos, Senhor eterno, para que eles possam atravessar esses dias difíceis e possam se glorificar no Teu santo nome. Ó Pai de misericórdia, queira ser conosco no decorrer desse culto. Permita que não venha a faltar sobre nós a guia do Teu Santo Espírito e manda para nós um passo da tua santa e bendita palavra. Ó Deus de piedade, todas as orações que têm chegado ao céu, todos os pedidos, todos os clamores, Senhor, nós te apresentamos neste momento. Faça, Senhor eterno, conforme a tua vontade, mas atenda, supra os teus filhos na terra pelo amor do teu santo nome. Tudo isso te pedimos, rendemos-lhe graças, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Glória a Deus. Bem amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, estamos chegando ao final de um período turbulento para a nossa sociedade, com a graça e com a misericórdia do nosso Deus. Foi um tempo em que houve uma reorganização social, um tempo em que cessaram alguns costumes que a sociedade tinha, um tempo em que as crianças ficaram muito afastadas das escolas. E a tendência é que nos próximos dias as coisas comecem a voltar ao seu círculo natural. Queremos fazer um pedido aos irmãos, às irmãs que nos assistem, que conservem, irmãos, mesmo quando as coisas voltarem em absoluto normal, quando você puder frequentar o comércio, a igreja, os teus filhos a escola, os jovens que nos acompanham frequentar a faculdade, a escola. Gostaríamos de convidar a todos que não percam a afinidade dentro da tua casa. Pais, olhem, zelem pelos teus filhos. Jovens, zelem pela sua família. Não perca. O Senhor permitiu um tempo de provação, mas permita, Deus, que tenhamos
um resultado positivo desse enfrentamento, desse momento de consternação da sociedade. A nossa população, irmãos, a nossa sociedade tem sofrido muito. Os jovens têm sido, de uma maneira regimental das escolas, do sistema de ensino, têm recebido instruções que acabam alterando a forma de eles encararem a vida, a forma de eles encararem os relacionamentos. E o convite que fazemos aos irmãos, vale para nós também: cuide da tua família. O que o normal que você vai viver novamente, que você tanto anseia, não te afaste, mas que você possa permanecer unido aos teus filhos, à tua família, ao teu esposo, à tua esposa. Encantamentos, paixões, companhias são forças motrizes que desequilibram a convivência familiar. Mas se a igreja receber esse conselho, colocarmos em prática, o Senhor abençoará todos os nossos caminhos. Convite que fazemos: cuide, zele pela tua família. É aquilo que o Senhor preparou para você. Faça da melhor forma. Enderece nos caminhos do Senhor, não com desafios punitivos, mas com aconselhamento, com amor, com zelo. Se ele não quer ir na tua igreja, veja qual igreja que ele quer frequentar e leve ele. Mas coloque ele nos caminhos do Senhor. Se você frequentar uma outra igreja que não a sua, e o teu líder reclamar com você, fale que antes de você ser um seguidor dele, daquele líder, você é seguidora de Cristo, e você está zelando pela tua família. Receba esses conselhos, irmãos. Queira Deus que todos nós, começando por mim, possamos colocar em prática esses conselhos. O Senhor preparou um evento, permitiu que passássemos por um vale muito difícil, mas precisamos sair com as boas experiências e os bons costumes desta provação também. Convidamos a todos que permaneçam nos acompanhando nos cultos online, nos cultos presenciais também. É um prazer, um privilégio para nós, da Congregação Cristã Apostólica, podermos estar dentro da tua casa, recebendo a tua atenção. Nós não somos merecedores de tanto carinho, sempre chega para nós alguma forma de agradecimento em tudo que o Senhor tem feito na tua vida. Não é o irmão Wayne, não é o irmão Rodrigo, não é o irmão Jean, o irmão Alberto. O que tem acontecido na tua vida é fruto do amor de Deus para com você. É fruto do Espírito Santo na tua vida. Mas nós somos gratos pela tua atenção e pedimos encarecidamente que a Irmandade ore por nós no governo do atendimento da obra, dos cultos, do cuidado com a Irmandade, para que tudo vá bem, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado também por essa obra, por esse ministério. Graças damos ao Senhor porque do tempo que estamos vivendo, o Senhor tem feito muita obra e o nome dele tem sido glorificado por nós e também pela nossa querida Irmandade. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Aguardando a palavra, convidamos a todos os irmãos que possam cantar junto a nós o hino 308. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, as Escrituras no Evangelho segundo nos relata Lucas. Glória a Deus. Lucas no capítulo 11. Lucas 11, verso 1 ao 13. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também
nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar? Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Irmãos, irmãs, famílias, ouvintes da palavra, hoje o Senhor tem nos despertado a respeito de uma orientação de como devemos proceder nos nossos caminhos, na nossa vida. Os discípulos, estando andando com o Cristo, com Jesus, imagine os irmãos, eles tinham a revelação entre eles. Quando Cristo orava, havia milagre. Isso acontece, irmãos, quando uma pessoa tem muita facilidade em alguma atividade, ela vai criando dependência e ela se fragiliza em outros aspectos. Exemplo: um atleta que precise usar a força das pernas. Ele será um atleta incompleto se ele não fortalecer os membros superiores. Uma pessoa que vive numa família abastada, com muita facilidade, com tudo na mão, alimento, calçado, vestido, entretenimento, esta pessoa ela pode criar uma dependência daquilo que ela recebe fácil, e ela acaba se penalizando porque ela não tem os atributos necessários de correr atrás, de ter o impulso de ir à frente, buscar o seu caminho, querer crescer. Ela se acostuma naquele cotidiano. E os discípulos, irmãos, estavam com Cristo. Nós estaríamos na mesma situação que eles. Mas um deles reclamou ao Senhor que, assim como João Batista havia ensinado aos discípulos dele, que o Senhor pudesse também ensiná-los a orar. E ele deixou aos discípulos, deixou para nós a oração do Pai Nosso, que nós seguimos muitas das vezes em outro evangelho, a narrativa de outro evangelho, que ela é mais completa. Mas aqui, irmãos, ele nos ensinou
que todas as vezes que orarmos, devemos orar ao Pai, não de Cristo, ao Pai nosso. Ele também é teu Pai. É Deus Pai. E devemos, irmãos, elevar ao Senhor e proclamarmos, declararmos que só Ele é santo. Por isso que só a Ele devemos elevar a nossa voz e falar que santo é o nome de Deus. E devemos, irmãos, chamar para perto de nós, ou que nós possamos subir até Ele. Buscar de Deus, que possamos nos aproximar do reino dEle e que em tudo, nos céus e na terra, todas as coisas se sujeitem à vontade do nosso Deus. Isso é uma forma, irmãos, de começar a oração aonde você não está no centro. O centro é o Criador que fez os céus e a terra, é o nosso Pai. Muitas das vezes passamos a vida orando o Pai Nosso e nos falta entendermos o que é que o Senhor está nos ensinando. A cada dia que o Senhor possa nos dar o pão cotidiano. Porque se eu tiver muito pão amanhã e faltar hoje, ainda assim pereceremos. Não é isso, irmão Bruno? Mas que todos os dias possamos ter o nosso pão. E, irmãos, a oração que Cristo nos ensinou é que nós possamos pedir a Deus que Ele perdoe nós por termos pecado. Que os nossos erros não é o que precisa ser perdoado. A obra não é o que precisa ser perdoada. Somos nós que erramos. Perdoa-nos os nossos pecados. Assim como você perdoa a quem te ofendeu. Porque pedir perdão para Deus é fácil. Perdoar a tua esposa, teu esposo, teus pais, teus filhos, alguém que te ofendeu, aí já é mais difícil. Mas o Senhor, assim como nós perdoamos quem nos ofende, é que nós pedimos que o Senhor nos perdoe também. E que o Senhor nos livre de cair em qualquer tentação e que Ele nos livre do mal. A tentação vem para todos, irmãos. Num ponto de ônibus, numa ligação, no Facebook, no Instagram, na internet, no YouTube, navegando pela internet, andando pela rua, no seu ambiente de trabalho, com o seu vizinho, com a sua vizinha. A tentação vem em todas as esferas da vida. Há a tentação de você trocar o certo pelo duvidoso, de você colocar para trás uma benção em busca de uma aventura. Há tentações em diversos âmbitos da vida. E ela é tão importante que Cristo colocou na oração orientada. Então nunca se esqueça de pedir que o Senhor te livre da tentação. E que livre do mal também. O mal está na terra, mas Cristo deixou escrito que devemos orar todos os dias para que o Senhor nos livre do mal. Está entendendo, irmão? Às vezes, o que nós queremos é a solução dos nossos problemas. Queremos o peixe pronto. E hoje o Senhor veio com cuidado
com zelo, ensinar-nos a como alcançar o resultado. Oração lúcida, oração com entendimento. Foi isso que Cristo ensinou aos discípulos e que chegou até nós. E aqui na parábola, irmãos, do amigo importuno, o Senhor nos mostra, vejam como Cristo era gentil. Ele colocou a divindade equiparada a um homem repousando com sua família. Irmãos, você está preparado para receber todo o amor que Deus tem para nós? Você anseia em ser agraciado com o amor de Deus na tua vida? O Senhor, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele cuida da maneira como fala, Ele cuida da maneira como opera, Ele cuida da maneira como Ele chega na tua vida. O exemplo que temos aqui da parábola do amigo importuno mostra, irmãos, trazendo para os dias de hoje, naquele tempo, era uma falta muito grave você não ter alimento para uma pessoa que chegasse na tua casa. E ele mostra uma pessoa em falta, com pendência, buscando socorro, e onde ele buscou socorro já não era tempo de socorro, já passou a hora de buscar socorro. A pessoa está dormindo, está com os filhinhos, está com a família. No outro dia tem que trabalhar, no outro dia tem que ir para a escola. Você fica com seus problemas que eu estou cuidando dos meus. Não é assim? Temos uma pessoa que foi lá bater porque ela estava em erro, porque era uma falta muito grande não ter pão para dar para uma visita. E o que o Senhor Jesus deixou para os discípulos, nesta parábola, é que se aquela pessoa que estava em falta fosse muito insistente, pela insistência dela, ela também seria atendida. Independente dela estar em erro, independente dela estar fora de tempo, independente de qualquer coisa. Ô irmão, ô irmã, essa palavra é com você que o Senhor está falando. Essa palavra é comigo, é com nós, é com toda a igreja. O Senhor está nos ensinando que em tempo ou fora de tempo, em condição ou fora de condição, com testemunho, sem testemunho, com o irmão dentro de uma igreja ou fora da comunhão de uma igreja, bate na porta, a porta vai abrir na tua vida. Não espere que a providência venha do médico. Não espere que a providência venha do gerente do banco. Que a providência venha de alguém que você confie e tenha a tua confiança no Senhor. Irmãos, para quem pede, o Senhor deixou. Pedi, peça, e lhe será dado. Busca o que você tem de necessidade. Lute e você achará. Bate na porta, insista e lhe será aberta essa porta. Qualquer um que pede, recebe. E qualquer um que busca, acha. E quem bate, lhe abre. Está pedindo? O que você está pedindo? Está pedindo a morte de alguém? Te fizeram mal e você está pedindo que o Senhor haja como ímpio, destruindo alguém? Não.
Primeiro perdoa quem te ofendeu. Aí você pede que o Senhor te perdoe, te livre da tentação, do dia do mal, e pode pedir o que for bom. Peça o que for excelente, e o Senhor lhe concederá. Amados, um bom emprego ou uma grande empresa, o que é melhor? O aluguel em dia ou a casa própria? Uma carteira assinada ou uma vida próspera? O que é melhor para você? Um filho quieto, porque causa muita malcriação? Ou um filho próspero, abençoado por Deus, e toda a energia que ele tem, que ele acaba causando malcriação, seja canalizada para produzir frutos na terra e no espírito? O que você está pedindo para Deus? É início de semana. O Senhor te convida. Peça com sabedoria. Se você acha que você não tem sabedoria, peça porção dobrada do Espírito do Senhor, que Ele possa derramar na tua vida sabedoria. E só então você vai pedir o que você precisa. Irmãos, tem famílias enfermas, o espírito da enfermidade está fazendo bagunça na tua casa. Você reclama que o médico não resolve, você reclama que o medicamento não funciona, mas se você orar com fé, dentro dos conselhos da palavra, nesta noite, o Senhor vai expulsar o espírito da enfermidade da tua casa e nunca mais ela voltará a incomodar os teus. Irmão Bruno, tem enfermidade que leva a pessoa quase à morte, mas não mata. Outros leva para a sepultura, o Senhor permitiu. Dá tempo de você expulsar esse espírito da tua casa. A igreja crê nessas coisas, irmãos. Tem casa, tem família, que as pessoas são boas, são estudadas, falam línguas, conhecem de economia, de governo, mas não prospera. Tem um plano espiritual de prostração, está sempre andando para trás. Se você crê nessa palavra, eu te convido, ore, invoque o Senhor, e o Senhor expulsará o espírito de miséria da tua vida, da vida da tua família, da vida dos teus. Você ora que o Senhor abençoe alguém próximo a você, com saúde, com bons encontros, com prosperidade financeira, com temor a Deus, e está tudo errado na vida dessa pessoa. Aleluia. Hoje o Senhor te convida a orar invocando o Espírito Santo para que ele entre e expulse aquele espírito de derrota da vida daquela pessoa. Irmãos, o Senhor está nos ensinando a pedir. Peça e abrir-lhe a um caminho novo. Lhe será concedido tempos de paz. Que mal tem ser um servo, uma serva de Deus e ser abençoado?
Um homem que tem o coração segundo o coração de Deus, assim como foi Davi, não é presunção, é um pedido. Um homem que se enquadre nessa condição, quanto mais ele for abençoado, mais ele será um abençoador. Por acaso, você serve um Deus que te proíbe de ser feliz? Quanto mais feliz você for, mais você vai ser um abençoador. Irmãos, irmãs, famílias, vamos colocar essa palavra em prática hoje. Vamos colocar essa palavra em prática agora. O Senhor permite provação? Permite. O Senhor dá a vitória na provação. Irmão, chega de afronta. Tem gente aqui que a tua vida virou motivo de piada no inferno. Tem tudo para dar certo e dar errado. Na oração, o Senhor vai expulsar esses espíritos que te acompanham. Se tiver alguma coisa amarrada na tua casa, vai ser expulsa no nome de Jesus. Se tiver alguma obra espiritual feita para que você pereça, o feitiço volta para o feiticeiro, mas você vai prosperar. O Senhor quer uma igreja que louve-o pela glorificação das obras alcançadas. Não uma igreja prostrada que está na presença do Senhor só para conseguir passar de dia mal em dia mal. Não, você será um abençoador na obra de Deus. As tuas mãos terá para distribuir bênçãos financeiras, paz, alegria, saúde, prosperidade na alma, prosperidade material. Você está preparada? Você quer essa benção? Eu quero. Que o Senhor possa cumprir essa palavra na minha vida também, na vida do irmão Bruno, tenho certeza que ele também quer. E você? O que você quer para a sua vida? Hoje o Senhor se apresenta para tirar tudo que não presta do teu caminho. Oração. O Senhor nos ensinou a orar. Então, ore. Peça. Essa é uma noite que vai ficar marcada na tua vida. A palavra vai ficar gravada no YouTube, no Facebook. Você tem acesso a ela a hora que você quiser. Chame a tua família. Chame os teus pais. Chame os teus filhos. Fala assim, vem cá. Eu não sei quanto tempo estamos na palavra. 10, 15 minutos, não vai tirar a vida de ninguém. Convide eles, ouça. E faça um propósito de vocês orarem juntos. O Senhor ouvirá a tua oração. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra. E vamos interceder pelo clamor da igreja. Tem lar destruído, tem lar em depressão, tem lar em luto, tem lar que virou bagunça, mas Cristo Jesus tudo pode fazer por nós, tudo pode fazer por você. A tua guerra não está perdida, a tua vida não acabou. É tempo de paz, bandeira branca na porta da tua casa. E o Senhor vai blindar. O que te atormentou até agora, não te atormentará mais. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Criador. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa.
Graças te damos pelos hinos entoados, graças te damos pela oração que tu deste à igreja, graças te damos, Senhor, por todo o bem alcançado das tuas mãos e graças te damos maiormente por tua santa, bendita e poderosa palavra. Senhor, não temos palavras para agradecer a gentileza do teu Santo Espírito na maneira como tu falaste conosco nesta noite. Senhor, tu tem parado tudo para nos ensinar a orar. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Graças te damos, Senhor, porque confiamos em ti. Graças te damos, Senhor, porque nós temos certeza que se conseguirmos colocar essa palavra em prática, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Ó Pai de misericórdia, te pedimos, Senhor, que tu possa nos ensinar e nos ajudar a colocar a tua palavra em prática. Senhor, do mais sábio ao mais simples, nos dê entendimento suficiente para colocar em prática esta tua santa e bendita palavra. Ensina-nos, conduza-nos aos caminhos que conduzem à perfeição, ao caminho que conduz à salvação das nossas almas também. E permita, Senhor eterno, nesta oração, que possamos entrar no teu santuário, ó Pai, agora não em agradecimento, mas em intercessão, que possamos pedir, te invocar o teu Santo Espírito, que possa cumprir, Senhor, esta palavra, libertando o teu povo no nome de Jesus Cristo. Senhor, quanta bagunça em muitas famílias que recebem esse culto. Senhor, que os espíritos que vêm para atormentar, tem espíritos que já moram há gerações na vida do teu povo, mas nós repreendemos esses espíritos agora, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja repreendida toda sorte de maldição, toda sorte de espírito maligno, toda sorte, Senhor eterno, de trabalho espiritual, toda sorte de espírito de enfermidade, toda sorte de espírito de derrota, toda sorte de espírito de bagunça, de contenda, de depressão. A igreja repreende esses espíritos agora, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor eterno, livra, coloca o teu povo em liberdade pelo amor do teu santo nome e permita que possamos, Senhor eterno, cantar vitória na tua presença. Apresentamos os enfermos, Senhor, os aflitos, os necessitados, aqueles desenganados pela medicina. Apresentamos, Senhor eterno, aquela família em Guarulhos, da irmã Sirineia, do José, Senhor. Amamos aquela família, Senhor eterno, e nós te pedimos, ó Pai, entra agora naquela família e repreende aquele espírito de enfermidade em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Pai de piedade, santo e justo, nós cremos na força, nós cremos no poder, nós cremos, Senhor, na providência da Tua palavra, nós cremos que Tu, Senhor eterno, onde Tu entra, há a prosperidade espiritual nas nossas vidas. Senhor eterno, a libertação de todo mal. Por isso nós te invocamos, nós te clamamos, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor, e o teu nome será glorificado. Graças te damos em tudo, Senhor. Cumpra essa palavra, Senhor, que possamos ver ela frutificar na nossa família, na nossa vida. Cumpra ela na nossa vida, Senhor, que possamos ver os frutos e que possamos nos glorificar em Ti pelos frutos da Tua palavra também em nós. Tudo isso te pedimos, rendemos-lhe graças, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina e é eterno. Amém. Glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador, bendito é o teu nome, aleluia. Vamos cantar em agradecimento este culto, amados irmãos, o hino 367.
Glória ao nome santo do Senhor. Não é costume, mas eu quero fazer um pedido à igreja. Compartilhe essa palavra para a tua família. O Senhor tem pressa em abençoar o povo dele na terra. Graças damos ao Senhor em tudo que Ele tem feito na nossa vida, irmãos. Mas não nos esqueçamos de abençoar a todos a qual for possível abençoarmos na presença do nosso Deus. Recebamos todos a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.